Olá, pessoal. Boa noite. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade comercial. E hoje nós vamos trabalhar um assunto muito interessante, né? Que é o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Se a gente aprofundar aí nas bases da disciplina, né? Ele fala de fazer o cálculo desse tributo, mas ele não disse qual regime tributário, né? Então, pensando aí no nas aulas que vocês terão no próximo semestre, voltada aí para lucro real, enfim. Também a aula de tributária, que fala de uma maneira geral dos regimes, né? Falaremos então do lucro presumido, como fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, escolhemos aqui o regime lucro presumido. Bem, para poder desenvolver essa aula, eu escolhi aqui um material, né? Foi até um material de minha autoria, de um TCC, na verdade, e que eu retrato aqui um planejamento tributário de empresa, né, selecionando aí os regimes, uma comparação entre regime tributário. E esse é um material que ele traz aí o conteúdo que a gente vai precisar para a aula de hoje. Ele fala aqui sobre os regimes, né? E dá uma ênfase aqui no Simples Nacional, porque foi o objeto de estudo aí do trabalho. Porém, ele fala também sobre o lucro presumido, ok? Inclusive, esse material aqui ele pode servir de base para vocês aí que estão em fase de desenvolvimento do TCC, tá? Então, é um artigo adaptado a uma metodologia de uma universidade, mas que também vocês podem aí se embasar nesse trabalho aí para realizar alguma pesquisa de vocês, ok? Bem, então aqui fala sobre lucro presumido. Lucro presumido é uma forma simplificada de tributação para a determinação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, IRPJ. Daí vocês vão dizer assim para mim, professor, mas uma forma simplificada de apuração do IRPJ, por exemplo, né, e da contribuição social, não seria o Simples Nacional? Também, mas o lucro presumido, ele depende de poucas variáveis para se determinar a base de cálculo do IR da contribuição, em comparação, por exemplo, com o lucro real. Ele é mais simplificado que o lucro real, ok? Bom, e aqui diz o seguinte: os recolhimentos são trimestrais das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas no ano calendário à apuração ao lucro real. Então, em tese, o recolhimento do imposto de renda e da contribuição social, esse recolhimento é feito trimestralmente. Lógico que a empresa pode pagar mensalmente esse tributo, mas para efeito aí de base de cálculo é considerado o trimestre, tá? Então, de acordo com a Lei 9.718/98, em seu artigo 14, ok? Podem optar pelo lucro presumido as pessoas jurídicas não obrigadas ao lucro real, cuja receita bruta total no ano calendário imediatamente anterior tenha sido igual a 78 milhões. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma receita superior a 78 milhões no ano calendário anterior não é possível permanecer no lucro presumido, muito menos no Simples Nacional. Então, uma empresa que fatura acima de 78 milhões ao ano, ela está obrigada ao lucro real. Então, esse limite também é proporcional, é igual ao MEI. O MEI pode faturar 81 mil reais ao ano. Só que se ele abrir em dezembro, ele vai poder faturar só 6.750 reais. Então, o lucro presumido é a mesma coisa, só que a proporção é de 6 milhões e meio por mês. Então, abri empresa em dezembro, faturei 6 milhões e 700, já sou obrigado ao lucro real no ano seguinte. Bom, poderão também optar pela tributação com base no presumido as pessoas jurídicas que iniciarem atividades ou que resultarem de incorporação, fusão ou cisão e não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real. Olha só, nós temos aqui, pessoal, uma tabela. Antes de explanar sobre essa tabela, eu queria dizer para vocês o conceito de presumido.
como o próprio nome já diz, há uma presunção. O que seria essa presunção, né? O governo presume um lucro de determinada empresa por segmento. Então, quando a gente fala que o governo presume, o governo está estimando o lucro, está definindo o lucro com base em alguns estudos tributários por setor, né? Então, nós temos aí uma tabela de presunção. Então, aqui na primeira coluna, nós temos aqui espécies geradoras de receita. Então, nós temos aqui revenda para consumo de combustível, derivado de petróleo, álcool etílico, carburante e gás natural. Então, uma empresa que revende combustível, por exemplo, um posto de gasolina, ele tem uma presunção para a base de cálculo do IRPJ. Então, aqui, ó, o governo estipula que essa empresa tem uma lucratividade de 1,6%, 1,60% para efeitos de cálculo do imposto de renda e uma presunção, ou seja, uma lucratividade de 12% para efeito do cálculo da contribuição social. Então, embora esses tributos eles sejam parentes, vamos dizer assim, porque eles são incidentes sobre o lucro, as presunções são diferentes, né? Então, para o lucro presumido, nessa atividade de revenda de combustível, para efeito de cálculo do imposto de renda, o meu imposto de renda vai ser em cima de 1,6% da receita do trimestre da empresa. Já para o cálculo da contribuição social, a base de cálculo vai ser 12% da receita do trimestre da empresa. Isso eu estou falando de base de cálculo, e não estou falando ainda de alíquota, certo? Então, primeiro eu encontro a base de cálculo, depois eu encontro a alíquota. Bom, para as atividades de comércio em geral. Então, nós temos aqui comércio, indústria, transportes de cargas, enfim, serviços hospitalares, né? Claro que com algumas particularidades. Esses quinais, né, essas atividades, elas têm uma base de cálculo do imposto em 8% do imposto de renda. Então, tenho lá o faturamento dos 3 meses. Faço vezes 8%. Essa é a minha base de cálculo. Certo? Em cima dessa base de cálculo, daí eu farei a aplicação da alíquota. Que a alíquota do IRPJ é 15%. Só que a contribuição social para essas atividades aí, ela tem uma base de 12%. Então, ela difere do imposto de renda em termos de base de cálculo. Então, faturamento dos últimos 3 meses, R$100.000. Base de cálculo do imposto de renda vai ser 8% de 100 mil. Portanto, vai ser R$8.000. Essa é a base de cálculo para daí eu aplicar a alíquota do imposto de renda. Já a contribuição social, essa base de cálculo será de 12%. Aí, depois disso, eu farei então a aplicação da alíquota em cima dessa base de cálculo. Portanto, 8.000 de base de cálculo para imposto de renda e 12.000 de base de cálculo para contribuição social, ok? Então, depois vocês precisam anotar que base de cálculo são diferenciadas para um e outro e as alíquotas são 15% para o imposto de renda e 9% para a contribuição social. Mais para frente vocês vão entender outros aspectos, né? Por exemplo, o adicional do imposto de renda também. Bom, atividades de intermediação de negócio, por exemplo, um representante comercial, é uma atividade de serviços. A base de cálculo para o imposto de renda vai ser 32%, ou seja, do faturamento dos últimos 3 meses eu aplico 32% para apurar depois o imposto de renda, né, multiplicado pela alíquota. E para a contribuição social coincide, também é 32%, certo? Administração, locação, cessão de bens imóveis e serviços em geral. Então, as empresas prestadoras de serviço, elas têm uma base de cálculo do IR de 32% e uma base de cálculo
da contribuição também de 32%. Depois que eu encontro essa base de cálculo, fazendo o faturamento vezes 32%, aí eu vou aplicar a alíquota do imposto de renda, que é 15%, e a alíquota da contribuição social, que é 9%. Ok? Bom, só que tem atividades, né, de serviços, por exemplo, ó, então, conforme Ribeiro e Pinto 2014, a empresa exclusivamente prestadora de serviços, exceto hospitalares e transporte de sociedades civis e profissões legalmente regulamentadas, poderá utilizar o percentual de 16% para imposto de renda, enquanto sua receita bruta acumulada no ano calendário em curso permanecer dentro do limite de R$ 120 mil. Então, uma pequena empresa que fature em torno aí de R$ 10 mil por mês, que não seja transporte, serviços hospitalares e sociedades civis e profissões regulamentadas, por exemplo, escritórios de contabilidade, ou então escritórios de advocacia, que são profissões regulamentadas, né? Ela poderá diminuir o percentual de 32% de presunção do imposto de renda para 16%, ok? Então aqui ó, fica sujeita retroativamente ao percentual de 32 caso ultrapasse o limite da receita bruta trimestral de 30 mil, ou seja, 10 mil por mês, 30 mil no trimestre. Então se ela calculou com base de 16%, perdão, ela teve essa redução e lá no final do ano ela por algum motivo acabou estourando esse faturamento, né? Então ela fica sujeita retroativamente. Ela acaba voltando retroativamente até o começo do ano. Então é muito difícil aí você enquadrar uma empresa nessa situação aí, ok? Porque é uma constante que muitas vezes no final do ano pode ter uma evolução, né? Bom, isso nós falamos aí de imposto de renda e contribuição social. PIS e COFINS, vocês já sabem que ele é sistema não cumulativo, né? Para lucro real. Ou seja, crédito na entrada e débito na saída. Só que para o lucro presumido, PIS e COFINS são tributos cumulativos. Ou seja, são tributos que eu só gero débito na saída. Vocês já viram isso aí em uma das aulas, tá? O que mais que nós podemos falar aqui, ó? Então nós temos uma empresa, né, onde fizemos uma análise dessa empresa, se compensaria ela optar pelo presumido ou pelo Simples Nacional. O lucro real não foi utilizado, porque essa empresa não tinha a documentação necessária para poder ser feita a análise, né, pelo lucro real. Então nós fizemos o seguinte, né, nós fizemos um comparativo entre o Simples Nacional e o lucro presumido. O que eu queria mostrar, na verdade, para vocês desse trabalho aqui seria mais a tabela e a parte teórica que fala aí do lucro presumido, ok? Mas agora eu vou fazer umas simulações aqui com vocês, tá certo? Então, só mais um minutinho eu vou abrir o Excel aqui para vocês poderem entender melhor. Bom, gente, então aqui ó, nós temos um faturamento de uma empresa que possui atividade de revenda, né? Um faturamento que começou 50 mil em janeiro, 150 mil em fevereiro e 180 mil em março. Então, nós tivemos um faturamento aqui no trimestre de 380 mil. Então, pessoal, vamos fazer aqui o cálculo do imposto de renda, né? Vamos criar uma coluna aqui, cálculo do IRPJ. E uma outra aqui, de uma forma bem simples, né? Depois a gente pode profissionalizar mais isso aqui. Cálculo da CSLL. Então, vamos colocar aqui ó, a presunção. Bom, a gente sabe que a presunção aí, seguindo aquela tabela que foi demonstrada para vocês,
é de 8% do IRPJ e 12% de CSLL. Lembrando que essa presunção é para nós encontrarmos a base de cálculo dos tributos, ok? Então, nós temos aqui um faturamento de 380 mil, vamos pegar esses 380 mil e fazer vezes 8%. Deu uma presunção de R$ 30.400. Então, o que quer dizer essa presunção? Que para efeito de cálculo do imposto de renda, o governo estipula que a lucratividade dessa empresa comercial é de R$ 30.400, ok? Já para a presunção da contribuição social, o governo presume, né, que a receita seja o valor X vezes 12%. Então, vamos ver quanto que vai dar aqui, ó, 380 mil vezes 12%. Portanto, uma presunção de lucratividade de 45.600 sobre um faturamento de 380 mil ao trimestre, ok? Agora vamos voltar aqui e aplicar as alíquotas. As alíquotas seriam então igual 30.400. Aliás, eu vou fazer aqui direto a alíquota aqui embaixo, 15%. E aqui 9% a alíquota da contribuição social. Então, IRPJ a recolher esse IRPJ a recolher vai ser igual a 30.400, que já é a minha presunção, vezes os 15%. Portanto, 4.560. E a contribuição social a recolher vai ser igual a 45.600, que é a minha base de cálculo, vezes os 9%. Poxa, olha que interessante. Apesar de ter uma presunção maior, a contribuição social ficou menor que o imposto de renda. Por quê? Porque apesar de ter uma base de cálculo maior, a alíquota é bem menor. 15 para 9% é muita diferença, ok? Então, nós temos 6 pontos percentuais de diferença, tá? Então, a tributação ela fica bem menor aqui da contribuição social, tá? Bom, aí, digamos que a gente vai fazer uma análise aqui de uma empresa que tenha os seguintes faturamentos para atividade de serviços, né? Esse mesmo faturamento aqui para atividade de serviço. Então, eu vou até dar uma reduzida nesse faturamento aqui. Eu vou colocar aqui 80 mil para dificultar um pouco. E aqui eu vou colocar 100 mil. Eu quero que vocês agora, através desse exercício, pelo que vocês entenderam, eu quero que agora vocês façam o cálculo do imposto de renda e da contribuição. Só que aí vocês vão olhar essa tabela aqui, que eu vou mostrar para vocês. Justamente essa tabela, né? De presunções sobre determinadas atividades. Aí eu quero que vocês façam para mim o cálculo do imposto de renda do trimestre e da contribuição social. Como que vocês farão isso? Vocês vão postar isso no fórum. Além de comentar sobre o que vocês entenderam, vocês no próprio fórum vão postar a resolução desse exercício, ok? Valeu? Então é isso aí, gente. Aguardem aí para as próximas aulas mais estudos sobre essa tributação aí do lucro presumido. Tá joia? Um abraço, gente. Até mais.